Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho e embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam ao lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram uma capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costa para não ver a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravo será para os seus irmãos. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Gênesis capítulo 9, verso 20 a 29. A atitude de Noé em sua vinha lembrou Adão no jardim do Éden. As duas histórias contêm temas comuns. Comer da fruta resultou em nudez. Em seguida, houve uma cobertura, uma maldição e uma bênção. Noé se reconectou às suas raízes adâmicas e, infelizmente, deu continuidade ao fracasso. A fermentação da fruta não era parte da criação original de Deus. Noé bebeu do suco fermentado, perdeu o controle e ficou nu. O fato de Cã ter visto sua nudez relembra Eva, que também viu a árvore proibida. Esse paralelo sugere que Cã não apenas viu furtivamente por acidente a nudez de seu pai. Ele andou ao redor e falou sobre isso, sem nem mesmo tentar resolver o problema. Em contraste à reação imediata de seus irmãos de cobrir seu pai, enquanto Cã o havia deixado nu, denunciou implicitamente as atitudes de seu filho mais moço. O fato é que a questão que está em jogo tem a ver com respeito aos pais, pois deixar de honrar seus pais, que representam seu passado, afetará seu futuro, pois é assim que diz o 5º mandamento da lei de Deus. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Êxodo capítulo 20, verso 12. Também no livro de Efésios encontramos a repetição desse sagrado mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Efésios capítulo 6, verso 2 e 3. Daí a maldição que influenciou o futuro de Cã e de seu filho Canaã. Claro, é um erro teológico grosseiro e crime étnico usar esse texto para justificar teorias racistas. A profecia é restritamente restrita a Canaã, filha de Cã. O autor bíblico tinha em mente algumas práticas corruptas dos cananeus. Além disso, a maldição contém uma promessa de bênção, jogando com o nome Canaã, que deriva do verbo caná, que significa subjugar. E subjugando Canaã, o povo de Deus descendente de Sem entraria mais tarde na terra prometida e prepararia o caminho para a vinda do Messias, que engrandeceria Jafé nas tendas de Sem. Essa é uma alusão profética à expansão da aliança de Deus a todas as nações que abraçariam a mensagem de salvação de Israel para o mundo. A maldição de Cã resultou, na verdade, em bênção para todas as nações, incluindo os descendentes de Cã e Canaã, que aceitassem a salvação oferecida pelo Senhor. Muitas perguntas têm sido feitas e muitas conclusões tiradas sobre a transgressão de Cã. A explicação mais simples e a mais correta é que Cã desrespeitou seu pai. Por isso Noé amaldiçoou todos os descendentes de Cã através de seu filho Canaã.
O certo é que Cã não tenha sido amaldiçoado inocente, pois Noé ensinara as leis de Deus aos seus filhos desde pequenos, bem antes do dilúvio. Então todos eles já sabiam que o pecado é a transgressão da lei de Deus. A conclusão sobre o assunto é que Cã pecou contra Deus e contra seu pai. O filho de Noé não lhe deu o respeito devido. Ele zombou da honra de seu pai. E apesar de muitos teólogos terem opiniões variadas sobre o assunto, nada disso não passa de especulações fracas de mente humana. A interpretação que encontra mais apoio bíblico utiliza apenas a descrição do próprio capítulo 9. Nele vemos que Noé estava embriagado e se despiu dentro de sua tenda em sua privacidade. E Cã não respeitou a condição de seu pai. Ele entrou na tenda quando não devia ter entrado. E após o ocorrido, seus irmãos precisaram cobrir seu pai com a capa para preservá-lo. Considerando que o relato bíblico parece indicar que Cã estava descrevendo tal situação. Seja como for, certo é que o pecado de Cã foi muito mais grave do que o pecado de Noé. O próprio escritor enfatiza muito mais a atitude de Cã do que a embriaguez de Noé. Tal fato não tira o erro de Noé por ter se entregado à bebida. Mas tal embriaguez de seu pai não lhe dava o direito a Cã de tê-lo visto nu. Alguns estudiosos acreditam que Canaã, filho de Cã, também esteve envolvido no ocorrido, devido à punição que recebe de Noé. Conclusão esta tirada do verso 25 do capítulo 9. Assim diz Noé a Canaã: Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Caso isso não fosse verdade, que motivo teria Noé de amaldiçoar também a Canaã? É interessante que o que torna Cã mais errado ainda é que seus irmãos, Sem e Jafé, só entraram na tenda de Noé devido à atitude errada de seu irmão. Isso significa que os 3 filhos sabiam que o pai estava embriagado dentro da tenda e não deveriam se aproximar. Mas Cã desrespeitosamente ignorou esse fato e entrou na tenda. Além disso, ele ainda saiu para contar aos seus irmãos o que tinha visto. Diante da atitude de Cã, Sem e Jafé tiveram que tomar uma ação necessária. Embora não esteja claro como realmente aconteceu, o importante é que podemos afirmar que Jafé e Sem tiveram uma atitude prudente e respeitosa, preservando-lhe a dignidade de seu pai. Desse grandioso relato bíblico podemos tirar lições preciosas para a nossa vida, pois pequenas atitudes às vezes causam consequências terríveis. Muitas pessoas enfatizam o erro de Noé na parte final do capítulo 9 de Gênesis, mas é necessário que seja destacado, sobretudo, o comportamento de Cã, principalmente para que nós possamos tomar lição dessa passagem bíblica. Muitas pessoas vivem como Cã. Tem horas que parece faltarem totalmente a sensibilidade e a piedade presente que está em Sem e Jafé. Parece que esperam apenas um Noé se despir na sua tenda para que possam se divertir à custa do erro e da vergonha de alguém. Que essa má atitude não faça parte da nossa vida. Por isso temos que pedir a Deus que nos mantenha sempre em seus princípios e que possamos sempre ser corrigidos e a cada dia viver segundo a sabedoria da palavra de Deus. Depois desse fato, muitas gerações se passaram até chegar na Torre de Babel, e essa genealogia existente em Gênesis é o nosso assunto de amanhã. Que Deus os abençoe e até a próxima.